Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sua casa, sua família. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e esse é o meu canal. E hoje é 17 de fevereiro, sexta-feira, depois de ver tantas notícias, depois de ver tantos vídeos, né, tantas informações, eu quero falar um pouco, querido, sobre esse avivamento que está acontecendo ali nos Estados Unidos, numa faculdade, né, em Asbury, no condado, onde está acontecendo um culto ali desde quarta-feira da semana passada e esse culto continua de forma ininterrupta. E antes disso eu quero ler, né, com os amados irmãos, Joel capítulo 2, versículos 28 ao 32. E eu quero dar o tema a esse vídeo de um tapa em nossa cara. Um tapa em nossa cara. Justamente isso que você está ouvindo agora da minha boca. E eu quero ler aqui Joel capítulo 2, versículos 28 ao 32, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Queridos, essa promessa, a priori, ela se cumpre ali em Atos capítulo 2, e nós temos visto também o cumprimento, né, dessa promessa acontecendo nesses últimos dias. E, como eu disse, nós estamos vendo aí nos noticiários, nas mídias, né, nas redes sociais, esse tremendo avivamento que está acontecendo ali nos Estados Unidos, no condado, né, na faculdade ali de Absolu, né? E temos visto ali o que Deus tem feito. E por que que o tema deste vídeo é um tapa na nossa cara? Porque, queridos, hoje, infelizmente, nós estamos vivendo em uma situação degradante, espiritualmente falando. Estamos falando hoje de situações onde estamos em uma crise espiritual tão grande, estamos em uma secura espiritual tão grande, em uma religiosidade tão grande, numa superficialidade tão grande e também, ao mesmo tempo, numa hipocrisia tão grande, que nós estamos nos achando no direito de ajudarmos a Deus, de ajudarmos ao Espírito Santo para Ele poder se manifestar em nosso meio. E eu lembro aquela passagem quando o Senhor Jesus ele pergunta: por acaso, quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque é o que nós estamos vendo, queridos. Está em todas as redes sociais esse avivamento que está acontecendo, esse culto que está acontecendo há cerca de 10 dias e de forma ininterrupta. Primeira coisa, esse culto me faz lembrar um culto que eu participava da igreja que eu me converti em 88. Era um culto que acontecia toda quinta-feira. Era chamado Culto das Maravilhas. Esse culto ele começava 8 da manhã e às vezes ele se estendia até 18 horas. Ali nós orávamos, ali nós buscávamos ao Senhor. Às vezes, raramente no culto tinha instrumento, né? Quando tinha era um pandeirozinho. Não tinha o ministério de louvor da igreja, porque o ministério de louvor não participava desse culto. Eu acho que eles se achavam estrelas demais
e só queriam se apresentar nos domingos à noite, né? Então eles não participavam do culto das maravilhas. E eu estudava à tarde, na escola à tarde, e a escola era perto da igreja. Então o que eu fazia? Eu ia de manhã para a igreja, ficava lá de 8, né? Quando dava 12h30, eu almoçava, ia para a escola. E se tivesse naquela quinta-feira alguma aula vaga, uma, duas aulas vagas, eu voltava de novo para a igreja para cultuar mais ao Senhor e voltava depois para a escola. Quando não tinha mais, eu ficava lá direto. Porque ali nós sentimos a presença do Senhor, ali aprendi muito sobre a palavra de Deus, ali vi curas, ali vi manifestação da graça, da unção, da compaixão de Deus naquele lugar. E porque, repito, um tapa na nossa cara, o que está acontecendo nessa faculdade ali no Conrado, nos Estados Unidos. Porque, queridos, nós estamos vendo ali nitidamente pelas imagens, pelos vídeos, primeiro, não tem parede preta no templo. Não tem parede preta no templo, né? Porque hoje o modismo é parede preta. Não, porque parede preta ajuda melhor o som. Lá não tem parede preta. Nós não estamos vendo nesse avivamento nenhuma celebridade gospel. Nenhuma. Teve um cidadão brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, que ele ficou abismado, ele disse, eu estou aqui há 4 horas e ninguém ilustre de celebridade subiu ao altar para pregar, trazer uma palavra, para tocar. Hoje, para se fazer um culto, se fazer uma vigília, para trazer pessoas, tem que chamar celebridade para pregar. Para ter culto, para ter gente no culto, para ter igreja lotada, nós temos que chamar artistas gospels da celebridade. Igrejas pagando aí 40 mil para o cara cantar 40 minutos. Igreja, eventos, convenções pagando aí 250 mil para certas bandas gospel tocarem 40 minutos, 1 hora. Porque senão não tem gente, senão não vai ninguém. E nós estamos vendo ali nesse lugar pessoas simples, pessoas confessando pecado, maridos pedindo perdão à esposa em público por adultério, casamentos sendo restaurados. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma mulher se levantando da cadeira de rodas. Eu vejo ali pessoas chorando, grupos de pessoas simplesmente ajoelhadas, chorando, adorando, confessando ao Senhor, dando graças ao Senhor, sem parede preta, sem necessidade de apagar as luzes para ficar no escurinho na hora do louvor, para que você tenha um momento mais tranquilo, que ajude ao Espírito Santo a se manifestar em você. Não tem isso lá. Não tem parede preta, não tem luzes apagadas, não tem pisca-pisca de boate, não tem pastor celebridade, não tem coach celebridade, não tem ministros de louvor e celebridades, somente o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus. É um tapa na nossa cara. Porque nós com isso aí precisamos entender que o Espírito Santo é suficiente. Porém, para que ele tenha essa liberdade, para que ele possa agir com esse mover, tem que haver arrependimento, tem que haver quebrantamento, tem que haver humilhação, conversão, conserto. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Eu espero que esse mover, que eu não sei quanto tempo vai durar, e que está sendo um tapa
um murro na boca do estômago de muita gente. Sirva como lição. E em vez de pintar sua igreja com a parede preta, em vez de botar as luzes apagadas no culto à noite, em vez de chamar celebridades para pregar, em vez de chamar celebridades para louvar, se converta, se arrependa, dê meia volta, confesse seus pecados e dê vazão ao Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Shalom, shalom.